Olá, como vai? Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Trabalhadores da rede estadual de ensino decidiram entrar em greve a partir de amanhã. As reivindicações abrangem um aumento salarial de 41,83%, correspondente às perdas de 2019 até 2025, e a aplicação do reajuste previsto na portaria número 82 do MEC de 30 de janeiro deste ano. Ainda hoje a gente fala mais sobre esse assunto. Eu te conto também. Acidente entre carretas deixa 2 feridos na BR-365. Bombeiros que atuaram na Zona da Mata retornam para Patos de Minas. Operação Carga Pesada 2. 4 prisões de policiais por suspeita de corrupção. Eu sou Matheus Borges e o 30 Minutos está no ar. A gente abre essa edição te contando que o GAECO, em atuação conjunta com a Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil, deflagrou na manhã de hoje a Operação Carga Pesada 2. Ao todo foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão nos municípios de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. A ação tem como objetivo apurar e desarticular uma suposta associação criminosa formada por 4 agentes públicos. De acordo com as investigações, 3 investigadores e 1 escrivão de polícia são suspeitos de receber vantagens indevidas de integrantes de organização criminosa denunciados na primeira fase da Operação Carga Pesada. Grupo apontado como responsável por crimes como roubo e furto de cargas, desvios patrimoniais e adulteração de veículos. A operação foi coordenada pelo GAECO Regional de Patos de Minas. Mais detalhes você confere daqui a pouco no programa Gui Boaventura. Um furto foi registrado em uma igreja que fica em Lagamar após o sistema de vídeo monitoramento flagrar um homem não identificado pulando o muro e acessar a parte de dentro do templo. Segundo as informações, o suspeito usava camiseta preta, bermuda verde e tênis preto com riscas brancas e teria desligado as chaves do padrão de energia, dessa forma interrompendo o fornecimento elétrico e comprometendo o funcionamento das câmeras e também do alarme. O autor arrombou portas de vidro e retirou também partes das fechaduras. Com isso, ele conseguiu chegar até o escritório paroquial, onde estava o cofre. De lá, ele subtraiu uma quantia em dinheiro, estimada entre 15 até 17 mil reais em notas diversas. Logo após, ele fugiu e, apesar das diligências e análises de imagens da câmera de segurança próximas, e também, inclusive, em imediações do Hospital Municipal e ruas adjacentes, não foi possível ainda identificar e localizar este suspeito até o momento. O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda após solicitação da Polícia Rodoviária Federal para atender um acidente envolvendo 2 carretas na BR-365 no trevo da Serrinha. No local, os militares constataram uma colisão entre uma carreta baú carregada com latinhas de cerveja vazias, prontas para adicionar produto, e um bitrem que transportava farelo de soja. Inicialmente, a informação era de que havia uma vítima presa às ferragens. Porém, ao chegarem, os bombeiros verificaram que a equipe do SAMU já havia retirado o motorista, que estava consciente, porém confuso e com dores pelo corpo. A médica do SAMU realizou o atendimento e encaminhou os 2 condutores das carretas para avaliação hospitalar. Segundo o relato do motorista da carreta com latinhas, que seguia sentido Guimarães, um Fiat Uno trafegava na pista sem luzes e, ao frear para evitar a colisão, o veículo de carga teria derrapado, formando um L na rodovia e assim atingiu o bitrem. Após 5 dias de atuação intensa na Zona da Mata, a equipe composta por 8 militares do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas
retornou. Esses militares retornaram às unidades de origem em Patos de Minas, Paracatu e também Patrocínio. Durante o período, os bombeiros realizaram buscas, vistorias em áreas consideradas de risco e auxiliaram na localização e recuperação de 2 vítimas. O trabalho foi desenvolvido de forma ininterrupta, com revezamento entre os turnos. Isso em integração com instituições parceiras e com o uso de recursos operacionais e tecnológicos para garantir maior eficiência das ações. Agora eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente te conta a história do cantor Hugo Henrique, dos sonhos de infância aos grandes palcos. Agora 11h36. Horas 39 minutos. Agora a gente vai te falar que a Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais pode entrar em greve a partir de amanhã. Eu vou acionar agora a repórter Thalita Diniz, que vai nos contar os detalhes como será em Patos de Minas. Thalita. A greve pode impactar escolas aqui em Patos de Minas. Para explicar melhor essa paralisação, essa greve, eu converso com o Ricardo Barreto, que é coordenador do Sindiúti aqui de Patos de Minas e região. Ricardo, como é que fica a situação de Patos de Minas com essa paralisação amanhã? Bom, foi deflagrada uma greve, né, em uma Assembleia Geral em Belo Horizonte, onde ficou definido o início da greve a partir do dia 4. A gente sabe que a greve é uma construção durante todo o período, foi deflagrada uma greve por tempo indeterminado. A gente sabe que nem todos os servidores vão aderir à greve instantaneamente, né? É uma luta nossa, é uma construção de visita a escolas, de conversa com os trabalhadores, mas ela vai ocorrer, né, mesmo com o reajuste que foi informado pelo governador de 5,4%, nós queremos sim os 5,4%, porque está dentro do valor que foi estipulado pelo MEC, mas nós temos aí ao longo de todos esses anos, 8 anos de sofrimento em relação ao governo Zema. O governo Zema não nos deu reajuste ao longo desse período, e quando deu esse reajuste foi inferior à portaria do MEC. Então hoje eles nos devem em torno de 41,83% a nossa categoria de educação, fora a precarização que vem ocorrendo aí na educação, os grandes problemas que ocorrem. 20% hoje do quadro da educação é efetivo, o restante 80% é contratado, né? A quantidade de concurso muito pequena, ASBs não tiveram concurso, tem a tentativa de terceirização da gestão de escolas, terceirização das ASBs, então graves problemas que ocorrem durante a gestão. Hoje nós temos em Minas Gerais o pior salário do Brasil em relação aos servidores da educação. Então é um momento assim que a gente tem, mesmo sendo por tempo indeterminado, nós temos um prazo, porque esse ano é um ano eleitoral, mas é um ano de luta, um ano de mostrar a nossa resistência, a nossa luta em relação à valorização da educação aqui no estado de Minas. Toda greve, quando tem a movimentação, a adesão dos servidores a essa greve, os próprios servidores comunicam aos alunos, que eles, consequentemente, comunicam aos seus pais. É importante a gente citar aqui, nós temos uma categoria da educação, que são as ASBs, as que preparam os alimentos, aquelas que limpam as escolas, né? Toda vez o governo, isso foi definido pela Assembleia Legislativa, porque o governo não estava fazendo isso, tem uma complementação de R$70 para chegar ao salário mínimo. Sendo que se tivesse o reajuste salarial, a recomposição salarial, que nós pedimos de 41,83%, ao longo de todo esse período, elas teriam mais de R$300 acima do salário mínimo. Então nós temos que prevenir isso, lutar contra esses ataques do governo na educação, uma vez que nós temos educação pública de qualidade, nós temos profissionais de qualidade, todas as 8 categorias que trabalham em conjunto para dar o resultado que a gente tem hoje em Minas Gerais. Muito obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Thalita Diniz para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Thalita, pelas informações. A gente segue em cima deste fato e qualquer novidade
a gente volta a te atualizar. A Prefeitura de Patos de Minas inaugurou nesta segunda a Escola Municipal Professora Marisa Mursa, unidade que vai atender 314 alunos do primeiro e segundo período da educação infantil. Durante mais de 30 anos, a comunidade do Sebastião Amorim e bairros próximos foi atendida por um anexo da Escola Municipal Norma Borges Beluco. Agora, o espaço ganha identidade própria, equipe diretiva constituída e gestão no mesmo local onde os alunos estudam. A reforma foi feita com recursos próprios do município e representou um investimento de mais de R$900 mil, incluindo nova estrutura elétrica, revisão hidráulica, instalação de porcelanato em todas as áreas, novo forro em PVC, adequação completa de banheiros para educação infantil, melhorias na cantina, no refeitório, além de piso e fechamento do playground. Também foi implantado o projeto de combate a incêndio com rampas, corrimãos, iluminação e sinalização de emergência, extintores e sistema de alarme, garantindo mais segurança para toda a comunidade escolar. A escola leva o nome da professora Marisa Mursa, que dedicou 25 anos à rede municipal de ensino e deixou uma trajetória marcada pelo compromisso com os alunos e com a comunidade. Agora, o prédio que foi completamente reestruturado traz mais conforto para os 314 alunos divididos entre o primeiro e o segundo período da educação infantil. Agora a gente vai mudar de assunto e vai te mostrar a história do cantor Hugo Henrique, que vive uma nova fase na carreira. Dono do sucesso Mala, que já ultrapassa 77 milhões de visualizações nas plataformas digitais, o artista relança a música que marcou sua trajetória e reforça agora o amadurecimento profissional ao longo dos anos. As novidades da carreira ele contou aqui na nossa FM e na NTV. A relação com a música começou cedo. Ainda criança, Hugo Henrique já demonstrava talento e paixão pelo sertanejo. Incentivado pela família, ele subiu aos primeiros palcos ainda muito jovem e participou de programas de televisão, onde começou a ganhar visibilidade, conquistar o público com a voz marcante e a presença de palco. Desde então, o sonho de viver da música passou a se tornar cada vez mais real. Nem ficar sentado esperando você chegar. A música sempre teve presente, sempre foi uma paixão minha. No começo tudo, óbvio, era uma brincadeira, mas com o passar do tempo foi se tornando algo sério, algo maior. E minha imagem criança marcou muito a história de muitas pessoas, né? Muitas pessoas me veem hoje e falam: caramba, eu te vi pequenininho lá no programa do Raul Gil, eu te vi pequenininho ao lado do Cristiano Araújo. Então é muito legal ver que as pessoas lembram, que as pessoas vêm acompanhando esse crescimento, né? São mais de 15 anos de carreira e de lá pra cá muitas coisas, projetos e músicas vêm sido gravadas e as pessoas nunca abandonaram. De promessa à realidade, com EPs, DVDs e grandes parcerias, o cantor construiu uma trajetória sólida e conquistou milhões de fãs pelo país. Cada projeto marcou uma etapa de crescimento artístico e pessoal. Canta comigo, meu amiguinho, Hugo Henrique! Mas foi com Mala que Hugo Henrique viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Escrita ainda na adolescência, a música se transformou em um fenômeno digital, ultrapassando 77 milhões de visualizações e se tornando um dos maiores sucessos do artista. Acho que é a principal música da minha carreira, a música mais cantada nos shows. E eu quis regravar porque a única versão que as pessoas tinham acesso, eu cantando a Mala, era eu com 12 anos de idade cantando. Eu não fiz na intenção de substituir essa versão, né? Mas para as pessoas verem também esse crescimento, né? Para as pessoas que conheceram a Mala lá com criança, verem que o Hugo cresceu, agora é um Hugo adulto, né? Com 20 anos de idade. E também para atualizar essa música, né? Eu acho que ela merecia essa versão, essa gravação. Foi muito bem aceita por muitas pessoas que pararam de me acompanhar nesse tempo, voltaram a acompanhar depois da regravação da Mala. Então eu acho que eu fiz muito bem em regravar essa música e ela é eterna, né? Vai estar sempre aí dentre as principais músicas. E agora, ao revisitar um dos maiores sucessos da carreira, ele reafirma a identidade artística e prepara o público para novos projetos.
E vem muitas coisas esse ano, vem um álbum também logo logo, pra galera, com muitas músicas inéditas, vem mais feats esse ano, então a galera pode esperar um ano recheado de muita coisa boa. Entre as parcerias mais recentes está o lançamento ao lado de Ana Castela, um dos grandes nomes da nova geração do sertanejo, reforçando a versatilidade e a força do cantor no cenário atual. Ana Castela. Eu tô saindo uma vez ou outra. A Ana Castela ia participar da Mala, da regravação que eu fiz com a Mala, então é uma história meio doida. Ela ia gravar a Mala comigo, e aí ela, pouco tempo antes, assim, ela mandou mensagem, falou: a Mala é a música da sua vida, a música que marcou sua história, eu acho que você tem que gravá-la sozinho, vamos gravar uma outra inédita. Falei, tá, mas qual inédita a gente grava? Ela falou e mandou Processo Delicado. Eu não lembrava da música, tem música que a gente escreve, a gente acaba esquecendo, a Processo Delicado é uma dessas, estava na gaveta, e a Ana Castela descobriu essa música, chegou até ela. Na hora que eu escutei, eu já imaginei a voz dela cantando, já me empolguei, eu fui pra estúdio, a gente já gravou voz na música. Então é um lançamento que aconteceu da forma mais natural possível, e as pessoas também têm abraçado muito. Se você não escutou ainda, escuta Processo Delicado, que é uma música linda. Assusta o coração. Como é que eu explico que ele é todo seu num dia e no outro não? Sucesso, né? Agora são 11h49, rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre política. As eleições de 2026 já estão se aproximando e o TSE deu início aos preparativos do calendário eleitoral. Te conto tudo logo depois do intervalo, 2 minutinhos, eu volto já. Estamos de volta com 30 minutos e com as eleições de 2026 se aproximando, a Justiça Eleitoral já começa a mobilizar eleitores e partidos para os prazos que vão definir o próximo pleito. O Brasil se prepara para as eleições gerais de 2026. No dia 4 de outubro, eleitores de todo o país voltarão às urnas para escolher um presidente da República, governadores, 2 senadores por estado e deputados federais e estaduais. Com as eleições 2026 se aproximando, o Tribunal Superior Eleitoral está atualizando as resoluções que vão reger o pleito. As minutas dessas regras foram abertas para uma consulta pública e trazem os principais prazos de datas que todo eleitor precisa conhecer. Segundo a Constituição, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos e maiores de 70 anos. Os jovens, a partir dos 15 anos, já podem tirar o título de eleitor, mas só poderão votar de forma facultativa se completarem 16 anos até o dia da eleição. Confira agora as principais datas do calendário eleitoral de 2026. No dia 6 de maio, termina o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias, período em que os partidos escolhem oficialmente seus candidatos. Já no dia 15 de agosto é o prazo final para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. E, se houver necessidade de segundo turno, a votação será realizada em 25 de outubro. Com o calendário definido e prazos importantes se aproximando, o eleitor precisa ficar atento às regras para garantir o direito ao voto nas eleições 2026. Um processo que reafirma a importância da participação democrática no país. E vale lembrar que é nas urnas que a gente faz valer aquele nosso desejo de mudança ou de continuidade. Agora, 11h54, rápido intervalo, e na volta a gente vai falar sobre currículo, o básico bem feito que pode garantir a tão desejada vaga. Quer saber mais detalhes? Não saia daí. Agora, uma dica para você.
Você passou 2025 inteiro dizendo que agora vai, que desta vez não iria deixar para depois. E eu entendo. Muitas vezes o que te segura é o medo da dor, o trauma com dentista e a preocupação com o preço. E até aquele pensamento de que não merece ter um sorriso bonito. Mas deixa eu te tranquilizar. Eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes. E aqui você não vai sentir dor, não vai passar medo e não vai ter surpresa no valor. Tem paciente que até dorme na cadeira de tão confortável que é o nosso atendimento. E sobre o preço, pode esquecer essa preocupação. Eu já ajudei milhares de pessoas a resgatar o sorriso e a autoestima. E te garanto, a condição que eu vou te oferecer, nenhum dentista vai fazer por você. Agora é a sua vez. Você vai agendar hoje e começar 2026 com um novo sorriso e uma nova vida. Clique no botão Fale com a minha equipe e venha realizar o que você prometeu para você mesma. Te espero aqui na Mais Implantes. Em um mercado cada vez mais competitivo, o currículo é o primeiro contato entre o candidato e a empresa, não é mesmo? Um documento que pode abrir portas. Mas o que é certo e o que é errado? E o que realmente pode faltar ou não faltar em um currículo? A gente vai ver agora. O básico bem feito ainda é o segredo de um bom currículo. Nome completo, telefone atualizado, e-mail profissional e cidade onde mora já são suficientes nos dados pessoais. Em seguida, objetivo claro, experiências organizadas do trabalho mais recente para o mais antigo e formação acadêmica. Simples, direto e sem exagerar. O que não pode faltar? O currículo ele tem que trazer ali o nome completo do candidato e os seus contatos atualizados. Não precisa de endereço, CPF, não precisa colocar esse tipo de dado, eles são desnecessários nesse momento. Logo depois, você vai colocar o objetivo, a experiência profissional, logo após a formação e, por último, cursos complementares. Lembrando que toda essa estrutura do currículo ela tem que estar alinhada com o objetivo da vaga. Uma das maiores dúvidas é sobre a foto. Ela não é obrigatória, a menos que a empresa peça. Em áreas mais formais, como setor administrativo e jurídico, muitos recrutadores preferem currículos sem imagem. Já em segmentos como vendas ou atendimento ao público, pode ser aceita, desde que seja profissional, com fundo neutro e boa iluminação. Não é obrigatório ter foto em currículo. Você só vai colocar a foto quando a vaga fizer essa exigência. E se fizer, lembre-se que a foto tem que ser profissional. A organização visual também pesa na decisão. O ideal é usar fontes simples e legíveis, como Arial ou Calibre. Tamanho entre 11 e 12. O documento deve ter preferencialmente uma página, no máximo 2. Excesso de cores, informações desnecessárias e textos longos demais podem prejudicar a leitura. O seu currículo ele não pode ter excesso de informação na hora que o recrutador for analisar ele. O quão mais limpo ele for, melhor vai ser. E depois de passar pelo filtro do currículo, vem outro desafio, a entrevista. Especialistas orientam pesquisar sobre a empresa, chegar com antecedência, manter postura profissional e responder com clareza e sinceridade. Segurança e preparo podem fazer toda a diferença na etapa final. Se comunique ali da forma mais assertiva e objetiva possível. Eu falo sempre que o currículo ele vai abrir portas para o candidato, porém a preparação, a organização e a clareza, ela vai manter ele no processo. Dicas válidas, extremamente importantes da Nayara Dornelas. O 30 de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia.